mercado público com certeza conhece esse lugar que conquista o coração e o estômago dos gaúchos desde 1996. É tanto tempo, tanta história e tanta experiência que é difícil não se interessar pela visão e pelo talento dessa família empreendedora. Hoje eu tenho a honra de conversar com a Carol do Armazém do Confeiteiro. Então, Carol, seja muito bem-vinda ao nosso MesaCast. Muito obrigada pela presença e pelo convite, né? E é isso aí, seja uma boa conversa. Com certeza vai ser. Eu acho que a gente poderia começar tu contando um pouquinho sobre o armazém. Vocês estão na 4ª geração. Imagino que muita coisa já mudou desde o início para hoje, né? Então conta um pouquinho sobre o negócio e como que vocês se encontram no momento, talvez fazendo até um paralelo assim de como essa história foi construída. O Armazém do Confeiteiro, ele nasceu em 1996, após a reforma do mercado ali. E eu sou a 4ª geração da minha família trabalhando no comércio, trabalhando no mercado público, né? Então, a gente vem de uma história aí no comércio, no mercado público de modo geral, pensando o comércio no centro da cidade. E o Armazém do Confeiteiro vem muito nisso, assim, também. Desde o surgimento, o crescimento, expansão, até o Armazém do Confeiteiro nos dias de hoje, né? Então, a gente começou lá em 96 com uma ideia de ser um espaço para concentrar o que na época a gente chamava aquelas pessoas que faziam doces para fora. A gente não chamava nem tanto das confeiteiras ou empreendedores, né? Quem faz doces para fora, quem faz salgados para fora, tem um lugar para poder encontrar tudo. Então, ali tu vai encontrar o recheio, vai encontrar a gordura vegetal que era necessária, confeitos, formas, cortadores, tudo em um lugar só, que antes não tinha. Então, nós fomos a primeira loja de produtos especializados em confeitaria no mercado público. E também, modéstia à parte, uma referência, assim, né, no estado para esse setor, né? E hoje em dia a gente segue o mesmo percurso. Assim, a gente costuma dizer que a gente trabalha com produtos para confeitaria e produtos naturais. Mas todos esses produtos naturais, eles são usados também na confeitaria e na gastronomia de modo geral. Então, na verdade, a gente segue com o mesmo mix de produtos, né? Há quase 30 anos, aí vão ser 29 anos, né? A gente abriu em dezembro, no final do ano de 96. Então a gente segue com esse mesmo mix e a gente vai incorporando aquilo que vai surgindo com as novidades, os lançamentos, as tendências, né? Então, por exemplo, agora o hit do pistache. Então a gente já trabalhava com pistache antes, mas agora surgem outros tipos de produtos relacionados ao pistache, sejam cortadores em forma de pistache, cremes, pastas de pistache e assim por diante, né? Sim, vocês querendo ou não tem que se atualizar de acordo com a necessidade, embora a essência do negócio se mantenha a mesma. A essência é a mesma, a gente trabalha e com o setor da gastronomia e da confeitaria, né? Então, a gente costuma dizer que são quase 30 anos confeitando histórias, né? Porque, na verdade, pensar na confeitaria é isso, né? Tem um afeto, tem uma memória, né? O alimento, ele não mata só a fome, né? Então, tipo, ele também é para servir para alguns outros desejos, né? Sejam de saudade, memórias, afetos, né? Enfim, milhões de coisas que a gente pode pensar nesse sentido, assim. E o confeiteiro, ele vem nisso, assim. Hoje a gente costuma dizer, mas o que vocês trabalham? A gente trabalha com tudo para todo mundo que cozinha. Então, se tu cozinha, tu quer fazer uma panqueca diferente, seja ela salgada ou doce, não é só no doce, entende? A gente vai trabalhar com esses produtos. E também não é só para quem empreende na área. Exatamente. Eu, como pessoa física, posso chegar lá e comprar um produto para testar uma receita. Exatamente, pode sim. A gente trabalha tanto com o B2B quanto o B2C. A gente trabalha muito com o consumidor final também. E a gente trabalha muito para quem compra o produto com a gente para transformar, para vender ainda para uma outra pessoa, né? Sim. Então, tipo, momentos de crise econômica, de crise, sejam elas climáticas também, ou de outras formas, assim, eles impactam diretamente, assim, no nosso negócio, né? Porque se o consumidor final lá, por exemplo, nessa Páscoa, vai consumir menos ou vai gastar um pouco menos porque o chocolate está caro ou foi atingido pela enchente, alguma coisa assim, vai mudar também naquela pessoa que vai comprar o produto com a gente ou também no consumidor final na hora de lá comprar também. Daqui a pouco pode até comprar mais com a gente para não comprar aquela Páscoa industrializada que é um pouco mais cara. Então, muda um pouco nesse sentido também, assim. E assim, quase 30 anos de história. E tu é jovem, né? Tu tá aí na assumindo a quarta geração, vamos dizer assim. Da onde veio essa vontade de trabalhar no negócio da família? Como que se desenhou para que chegasse nesse momento? Eu até tenho que cuidar na hora de falar 30 anos, porque eu não tenho 30 anos ainda, né? Mas daí eu tenho que cuidar, porque o pessoal, como assim 30 anos de história se tu nem tem 30 anos ainda? Mas o negócio... O negócio tem, né? Eu tenho 28 e o Armazém do Confeiteiro tem quase 30. Então, eu tenho mais tempo de Armazém do Confeiteiro do que de vida, praticamente, né? Minha mãe tava grávida e tava abastecendo a loja. Eu nasci em fevereiro e a loja abriu em dezembro.
Então, eu, enfim, estudei, fiz faculdade, me formei em Direito, sou advogada de formação. E tinha totalmente uma outra ideia de vida, de carreira e tudo. Até esse momento da tua formação, tu não se envolvia com o negócio? Me envolvia, claro, indiretamente, né? Eu digo que a minha vida toda ela é atravessada pela banca, assim, pelo armazém do confeiteiro. Desde cheiro, horários, tudo, assim. Mas trabalhando, não me envolvia. Às vezes ia para ajudar numa Páscoa, num Natal, ajudava alguma coisa de rede social, assim, mas não me envolvia diretamente. Me formei, fui fazer uma pós-graduação de Direito Eleitoral, fui seguindo para uma outra trajetória e veio a pandemia. E eu pensei, vou aí, pai e mãe, ajudar vocês, passar um turno aí. E meus pais, não, mas pode seguir tua carreira, enfim. E comecei a ir uma parte do dia só. Acho que era só amanhã ou só à tarde, não lembro. Mas me apaixonei, assim, por estar junto ali, por estar tocando esse negócio. Era um momento também muito, muito atípico também, né? Foi bem no início da pandemia, em 2020. Agora vai fazer 5 anos que eu trabalho com ele só. E a partir dali a gente foi... Porque, assim, toda a minha família tá no mercado público, né? Então, todo o modo de pensar da minha família tá atravessado por isso também. E eu voltar pra lá, assim, eu digo voltar como se eu tivesse trabalhado antes. Mas, na verdade, eu cresci ali de alguma forma, né? Então, foi muito importante, assim, pra nossa relação familiar também. E pro nosso negócio também, assim, que a gente pôde... dividir mais as funções, assim, né? Toco eu, meu pai e minha mãe. Então, agora a gente conseguiu fazer essa expansão e abrir uma loja no Bonfim, nesse pós-enchente, um momento muito difícil, é claro, mas a gente conseguiu se dividir um pouco melhor, cada um tem as suas atribuições, né? E assim por diante. E antes a loja era comandada pelos teus pais, então, e aí tu entra... E, querendo ou não, assume esse papel também de gestão, assim, do negócio. Existe algum conflito geracional ou talvez algum tipo de desafio que vocês enfrentam, levando em consideração que o negócio sempre foi de um jeito, e aí depois entra uma pessoa super jovem, que é filha dos donos, o que eu sei que influencia, querendo ou não, a relação, né? Sim. Porque eu imagino que seria diferente se fosse uma pessoa terceira, apenas contratada pra função. E, querendo ou não, de uma geração completamente diferente, né? Sim. Então, vocês enfrentam desafios nesse momento da tua chegada no Armazém do Confeiteiro? Como que isso aconteceu, assim? Não posso dizer que não, né? Seria mentindo se eu falasse que não tem nenhum conflito, assim. Tem, é claro. E mesmo a gente pensando assim, sou sócia do negócio junto com meus pais, eu vou sempre ser filha deles. Então, existe uma questão hierárquica e de vivência também, de experiência muito diferente. Então, a gente parte desse lugar, assim. Mas também, eu acho que durante esses 5 anos, assim, que eu tô lá, no início eu acho que eu tinha mais urgência, assim, também pra entender as coisas, sabe? Eu quero fazer isso, eu quero participar daquilo, isso tem que ser assim, tem que ser assado. Tu entrou com os 2 pés, Com os assim, 2 pés, no negócio. E era um momento também muito complicado, sabe? Eu também tinha terminado a faculdade, tinha pego a carteirinha da OAB e pandemia, e muita coisa acontecendo. E hoje em dia eu entendo muito mais também o processo e o tempo das coisas, sabe? E os meus pais, eles são super jovens, assim. Tipo, meu pai tem 56, minha mãe... Não, meu pai não tem 56, tem um pouco mais. Mas enfim, os dois têm menos de 60, né? Mas eles têm uma cabeça muito aberta, assim. Então, realmente, assim, isso não é mentira. Não tem nada que eu apresente pra eles que seja algo muito da minha geração, por exemplo... que eles, não, isso talvez não seja bom, não vamos investir nisso. Isso realmente não acontece, assim. Mas, é claro, existem algumas questões, né? Então, isso aqui sempre é um que cuidava, agora o outro tá querendo mexer e querendo mudar. Sempre funcionou assim, por que a gente vai mudar, né? E isso é uma coisa que eu acho que vem muito dessa ideia de empresas familiares, assim, que a casa e a empresa, a família, vira tudo uma coisa só, né? Então, tipo, é uma coisa que eu tento sempre bater muito na tecla com os meus pais, assim, para além da saúde do negócio, mas para a saúde deles também, para que a gente consiga dividir as coisas o suficiente para que o trabalho não seja o fim, né? O descanso é o fim, a gente poder ter lazer. Ainda ser família, né? Ainda ser família. Então, para que a gente possa ter esses momentos em família e poder conversar sobre outras coisas. E para que agora que eu tô lá também, eles possam ficar mais tranquilos para de repente tirar férias, de repente descansar, um dia ir embora um pouco mais cedo, já que faz tanto tempo que não tem começar a usufruir do que eles construíram, né, nesses 30 anos. Assim, pensar isso, assim, eu juro que eu tento muito, assim, colocar isso nesse funcionamento da empresa, assim mesmo, sabe? Que a gente trabalha em família, mas a gente pode também dividir o horário do trabalho né? A gente vai jantar à noite, a gente tem 5 minutos para falar de trabalho e depois chega, sabe?
O meu irmão também, eu tenho um irmão mais novo, mas ele não trabalha com a gente. Então é bom porque ali a gente tem, a gente tá jantando em família em algum momento, agora vamos parar, porque o Felipe já nem vai entender o que a gente tá falando, porque não é do trabalho dele. Então a gente pode pensar outras coisas e tal, assim. Mas a questão geracional é um desafio, é claro, mas nesse sentido é bem tranquilo, assim, porque eu entendo que eles têm uma experiência de muitos anos. A minha mãe começou a trabalhar no mercado na faixa dos 15, 16 anos, assim. Então imagina, ela vai saber, é óbvio que talvez aquele pote funcione melhor naquele local, na loja, do ponto de vista do comércio, mas eu vou entender um pouco mais da minha geração e de alguma coisa relacionada à tecnologia, talvez, e que a gente pode casar essas duas informações, duas ideias e testar, né? Então a gente tem muito isso, assim, a gente vai... tu acha isso melhor? Ok, a gente conversou, todos nós três vamos concordar e a gente vai vestir a camiseta disso aqui. E a partir disso a gente vai dialogando, assim. Legal. Né? Talvez até essa aceitação, essa mente aberta deles de receber um sangue novo no negócio que eles estavam tocando. Que tudo bem, é filha deles, mas é uma pessoa nova que... pensando diferente, mas eles terem essa mente aberta, querendo ou não, é um indicativo de sucesso, né? Porque o empreendedor, ele tem que estar se renovando, repensando o negócio. Eu sempre digo assim, trocando a roda com o carro andando. Exatamente. Enquanto o negócio está acontecendo. Então, acredito que talvez por eles terem tido essa abertura, que vocês continuaram crescendo e tendo sucesso, né? Agora até o período da enchente, por exemplo, acho que é um exemplo muito importante, assim, da empresa como um todo, assim, né? A gente vinha com a empresa ali, a loja física no mercado público, a gente com um centro de distribuição, assim, perto da loja, no mercado público, e a enchente foi uma região muito afetada. Para além da gente perder tudo, a gente também teve uma perda, na verdade, no sentido, e a logística, né? Mas pra gente mesmo, como é que a gente vai se organizar nesse sentido? Se tiver uma nova enchente, e se não tiver, o centro como vai ficar? Então, repensar esse fluxo, né? Daí o que a gente fez, assim? A gente sentou um dia e disse, o que a gente tem financeiramente para resolver? Qual vai ser a nossa meta? A gente vai resolver isso aqui primeiro, no sentido de pagar a primeira folha de funcionários, né? Porque a gente, o mercado público é o espaço que mais emprega pessoas por metro quadrado no Rio Grande do Sul, né? Então imagina, na nossa loja ali, que tem 23 metros quadrados, a gente tinha 8 funcionários no período da enchente. Desses 8, 3 tinham sido atingidos no trabalho e nas suas casas. Então a gente falou, nossa prioridade é pagar a folha de funcionários. A gente fez a conversa com os fornecedores, explicamos para ele a situação. Todos foram muito parceiros, assim. Então a gente começou folha de funcionários, depois os fornecedores do Rio Grande do Sul e depois os fornecedores também dos outros estados, né? Que foram muito parceiros, parcelaram boletos, enfim, contas que a gente segue até hoje pagando, mas tá tudo dentro do que a gente... Mantiveram o negócio respirando. Exatamente. E a gente pensou, mas e agora? A gente vai reabrir a loja o mais rápido possível. Mas e se acontecer de novo? O que a gente vai fazer? A gente não vai ter mais nenhuma segurança. A gente vai investir, de repente, no e-commerce ou a gente vai investir em um outro espaço. Daí a gente começou a procurar para onde a gente poderia levar um estoque para fora do centro. Para algum local na cidade que fosse um pouco mais alto e que se acontecesse uma nova enchente, a gente fosse estar protegido. Daí a gente começou a procurar, olhar. Claro, os preços de aluguel subiram muito, né? De espaços pensando em estoques, né? Pavilhões e tal. Na região de, enfim, Zona Norte, que não foi atingida. Daí a gente começou a olhar espaços de loja com espaços um pouco maiores. Daí eu comecei a incomodar, assim, meu pai e minha mãe. E disse, vamos abrir uma outra loja. Eles, não tem como, imagina, a gente acabou de perder tudo, quer abrir outra loja. Não, vamos procurar um espaço que a gente consiga abrir uma loja com um estoque pequeno atrás. Daí a gente mantém 2 lojas pequenas com seus estoques. E pronto. Ao invés de a gente ter uma estrutura mais robusta de um estoque, distribuir para a cidade e tal, a gente enxuga um pouco na estrutura e abre 2 lojas. Então a gente aumenta o canal de venda imediato, né? Porque o e-commerce ele é importante, tipo, pensando na pandemia, pensando em enchente e tal. Mas no momento da enchente o e-commerce também para de funcionar, né? Não tem como sair da cidade. Sim. E é uma estrutura que a gente vai competir com grandes redes também, né? Então o Armazém do Confeiteiro vai competir com lojas que estão na Shopee, vai competir com a Amazon e outros preços que a gente também não vai conseguir bater, né? Sim. Daí a gente, então vamos procurar. E surgiu uma indicação de uma amiga, aquela loja ali na Fernandes Vieira. A gente chegou a olhar uma loja antes e aquela ali. E eu acho que era o ponto perfeito, assim, que a gente precisava. Porque tem muito essa característica do comércio de bairro, assim, né? O pessoal passa caminhando, passa a pé e tem uma localização boa pro resto da cidade, né? Então, dali a gente tá saindo das nossas entregas, a gente tá agora, essa semana ou na próxima, a gente termina a nossa loja virtual também.
Então a gente consegue ir estruturando o e-commerce aos poucos também, sem fazer um investimento em uma estrutura de e-commerce e distribuição muito grande agora, assim, né? E talvez com a expectativa de colocar tudo ali. Então, se vocês não tivessem aberto essa segunda loja, talvez criando e-commerce, todas as esperanças, vamos colocar assim, né? Ficaria nesse e-commerce. E como tu mesma disse, é uma coisa que, ok, é do momento, a tendência é que venda muito bem e tal, mas é processual, né? Então, tendo um outro ponto já dentro do mesmo esquema que vocês já faziam, querendo ou não, traz essa previsibilidade. Exato. Que talvez o e-commerce não A gente traga, já né? sabe um pouco mais o que esperar, né? Exato. Então a gente já sabe o investimento inicial, a gente sabe, porque a gente já fez isso. Então a gente... E também pra marca foi muito bom, assim, né? Porque a gente já entregava para alguns restaurantes, para algumas confeitarias e lojas, mas a gente tá colocado em outro bairro, fora do mercado público, então pra dar uma autoridade pra marca, assim, isso foi muito importante também, sabe? E agora é isso, um site a gente tem um investimento inicial alto pra fazer, então tu investir pós-enchente, algo pra muito gradativamente, talvez dar certo, então a gente também não tinha como prever muito, né? E a gente também tem um perfil de cliente, que é um cliente que vai comprar granel, né? E a compra granel tem uma importância, por isso que a gente segue com ela, mas pro site ela é difícil de transportar isso pro site. Então quem compra granel dificilmente vai comprar no site na mesma facilidade e no mesmo interesse, né? Então a gente também não quer perder essa característica da compra granel, que é algo que a gente acredita muito, mas ao mesmo tempo tem esse... E hoje vocês já têm uma flexibilidade em pedido, mesmo sem a loja virtual, de, por exemplo, pedidos por WhatsApp. Sim. Eu já sou cliente e eu quero repetir o mesmo pedido que eu já fiz outras tantas vezes. Eu consigo isso de forma mais fácil. A gente faz a venda por WhatsApp, tranquilo. A gente tem o WhatsApp hoje das duas lojas, né? A gente criou um canal de vendas, assim, tanto para retirada tanto do mercado público, retirada na loja do Bonfim e teleentrega. As nossas teleentregas, elas saem todas da loja do Bonfim, porque é uma localização melhor para a cidade, assim, né? E a gente os clientes mandam a lista, fazem pedido de orçamento, consultas de preço e tal. E agora a loja virtual, ela é um meio termo, assim, entre o que seria uma venda de WhatsApp e um e-commerce, né? Porque ele tá ali, ele é quase que um catálogo que funciona como tu pode montar o teu carrinho. Que é justamente por isso, assim, que tu pode abrir e só consultar os preços, procurar ali, eu quero olhar frutas secas, para fazer um orçamento para algo que eu quero consumir no final de semana. Montar o teu orçamento e depois fazer o teu pedido, ou concluir no WhatsApp. Ou eu posso já ali completar, sem falar com ninguém, e receber na minha casa. Eu posso, então, fazer uma compra mais consultiva ou também... Exatamente. Tem independência. Porque imagino que também o público muda muito, né? Vai ter Muda aquela muito, pessoa super tech que vai ter facilidade, vai preferir nem conversar com ninguém. E vai ter outra que quer uma atenção, cuidado maior. E uma coisa que a gente bate muito, assim, tanto com os colaboradores e tal, e entre nós, eu, minha mãe e meu pai... que do nosso modelo de negócio, assim, uma coisa que a gente bate muito, que a gente não quer perder, é exatamente essa venda consultiva, sabe? A gente pode transformar o Armazém e Confeiteiro em uma loja quase self-service, assim, que tu vai lá, tu pega na prateleira e pronto, rapidamente tu tá no caixa. Mas a gente não quer se transformar nisso, entende? A gente quer seguir com a venda consultiva. Porque, por exemplo, tu chega lá, tu não tá acostumado a trabalhar com chocolate. Eu quero fazer um ovo de Páscoa em casa. Tá, mas tu vai usar cobertura fracionada ou tu vai usar chocolate nobre? Por quê? Qual que é melhor de usar? Qual que é mais fácil? Então a gente sempre, hoje na loja, se tu chegar, todo mundo vai saber te explicar a diferença de um pro outro. Bem legal. Sabe? Então essa é a diferença de tu ir em uma grande rede de supermercado, a diferença de tu comprar na internet. Sim. E é isso que a gente quer manter. Tem um porquê, né? Sim. Na coisa. E assim. querendo ou não, um porquê de vocês serem nichados, né? Porque Exatamente. imagino que ao longo de 30 anos talvez tenham surgido oportunidades de vocês expandirem o leque de produtos e de nicho mesmo, mas existe um benefício em tu falar com um público específico. Exato. Né? E a gente acredita muito nisso também. Eu acho que trabalhar com aquilo que tu acredita, assim, e transformar, e, enfim, passar por desafios e tal. E aí, imagina, a gente vai de perder tudo pra ficar com 2 lojas abertas. Se é uma coisa que tu não tem identidade e tal, é muito mais difícil, né? Então, se a gente tem identidade com isso, se a gente gosta disso, pô, a gente entende e percebe muito a importância da venda a granel, assim, sabe? De chegar, tem muita gente hoje, a gente estava conversando no mercado com jovens, assim, que estavam fazendo uma visita pelo mercado, a gente estava conversando sobre isso, que tem muitas pessoas hoje que elas não sabem o preço do quilo das coisas, né? Então, tipo, eu quero 1 quilo de aveia. Ok, R$9,90.
Ah, não, mas no supermercado eu compro a R$13,50. Não, mas é 200 gramas. Uhum. Então tem uma diferença muito grande. E as pessoas elas não conhecem mais, porque elas não sabem de onde esse produto Sim, vem. compra a caixinha ali. Compra a caixinha e pronto. E às vezes isso vai implicar também questão de lixo, mais lixo e também desperdício. Às vezes tu não vai consumir tudo. Então tu leva 100 gramas, tu leva 40, tu leva, enfim, 30 gramas ou 300 gramas, 1 quilo, 2. E tu tem o teu cliente ele vai saber o valor do quilo, ele vai saber a qualidade do produto, ele sabe que o produto é fresco. Tem uma rotatividade muito grande no produto a granel também, né? Claro, do ponto de vista do negócio, isso traz desafios também, né? Que é esse ticket médio, como é que tu vai fazer? Porque às vezes é mais fácil tu induzir o cliente a levar 1 quilo, porque ele vai estar gastando mais. Mas, na verdade, ele vai voltar? De que forma ele vai voltar? Né? Então, tem desafios, assim, no sentido do ticket médio da empresa, da quantidade de produtos que esse cliente vai levar. Mas eu acho que é isso, é dentro do desafios daquilo que a gente acredita no que está fazendo, assim, sabe? E, assim, vocês vêm de uma história muito longa no mercado público. Um negócio consolidado que passou principalmente pelo desafio. Imagino que a pandemia tenha sido um desafio, mas a enchente foi mais devastadora, assim, fisicamente falando, né? E aí vocês abrem uma outra loja no mesmo modelo de negócio, mas em outro lugar, em outro formato de loja também, em outro público, imagino. Existe essa diferença entre as lojas? Assim, vocês conseguem perceber a diferença de público, ou talvez de desafios, enfim? Ou não, Doris? Como as duas são lojas que são mais ou menos parecidas, a gente são iguais, assim, em termos de Não, existe resultado. Existe bastante diferença, assim, tanto no cliente que vai, nos horários. Então, é muito, muito louco, mas é muito legal perceber, assim, essas diferenças, né? Até com o tempo. Choveu. Qual loja que enche mais do que a outra? Por exemplo, a loja no Bonfim com chuva fica vazia. Porque é uma loja de rua, né? Então a pessoa não vai estar na rua com chuva. No mercado, o mercado é um ponto de abrigo na chuva. Então a chuva pode ajudar até o cliente a entrar na nossa loja. Então tem passagens por ali, por exemplo, o Transurb, que é uma passagem por ali, pode fazer com que o cliente conheça a nossa loja. Então tem esse tipo de diferença. Mas também tem diferenças de, por exemplo, volume de vendas, né? No mercado público é uma loja que tem um volume maior de clientes, mas um ticket menor. No Bonfim já é um espaço que tem um volume de clientes menor, mas com um ticket um pouquinho maior. Então, o ticket é parecido nas duas lojas, né? Até porque a gente está sempre cuidando e tentando, enfim, equilibrar no sentido de que tá um pouco melhor, a gente quer que a outra equilibre também, assim. Mas tem uma diferença de cliente também. Agora, a loja no Bonfim já tem uma identificação de alguns restaurantes, lojas, confeitarias que já compravam com a gente um produto, por exemplo, pela loja online, pelo WhatsApp, vão lá buscar e descobrem que a gente tem um outro mix de produtos que eles não sabiam. Então, eu comprava sempre só esse confeito aqui para colocar nos meus doces. Só que daí eu resolvi lá buscar, que era mais acessível, chegar no Bonfim do que no centro, e descobri que, na verdade, eu tinha aveia, eu tinha castanha, eu tinha pistache. Daí já aumentou o mix, aquele cliente já fez um cadastro e já tá indo comprar semanalmente, sabe? Então, nisso tem sido muito bom, assim, também. E expandir para uma segunda loja, deu vontade de expandir para mais lojas? Dá vontade da gente criar muita coisa, assim, sabe? Eu acho que a nossa meta, assim, é bem isso, né? A gente, pós-enchente, reabriu o armazém do confeiteiro no mercado, abrimos a loja fora ali pra gente ter mais segurança, o nosso estoque não tá mais no centro, então a gente tem essa segurança. E agora a nossa loja virtual, né? Mas depois, assim, então a gente tem também ideia da gente conseguir estruturar legal um centro de distribuição, porque é um braço, assim, que pra gente é muito importante no faturamento da empresa também. As empresas que a gente atende, melhorar esse canal com esse cliente, sabe? Enfim, a gente tá pensando também, a gente tá sentindo muito, assim, algumas mudanças nos hábitos de consumo também, né? Porque a pandemia fez isso, mas a enchente, sobretudo, que empresas que compravam direto com empresas de outros estados não conseguem mais fazer essas compras, né? Porque daí o pedido já tem que ser um pedido alto, não tem esse mesmo número de clientes, e daí eles têm que comprar de novo com as empresas daqui. E acabam indo comprar com a gente algumas coisas, então não compram mais de fora. E a gente tem preço competitivo também, então isso faz com que a gente tenha vontade, mais uma vez, de estruturar bastante esse braço de um centro de distribuição, assim. E a gente também tem um espaço de cursos, assim, que também tem muito a ver com o nosso modelo de negócio, assim, que é isso tu chegar lá e tu aprender como fazer esse ovo de Páscoa, aprender como fazer esse chocolate. Se tu quer te capacitar ainda mais para, de repente, para vender
ou para fazer em casa, ou para aprender mais sobre algo na gastronomia, para ver um sábado de experiência com um workshop de pizza, por exemplo. A gente tem esse espaço no mercado público, também no segundo andar. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu vejo que é uma iniciativa muito atual, no sentido de que as pessoas, elas querem ter acesso a mais conhecimento cada vez mais, né? A gente tem acesso a informações gigantesco e o conhecimento mais consolidado, de fato, e nem sempre profissional, às vezes é só por um hobby mesmo. E eu vejo que poucos negócios usam isso ao seu favor, né? Da onde veio essa ideia? Como é que funciona? Funcionam essas oficinas, enfim, tu falou de pizza, daí tem de confeitaria também. A gente, o mercado de ideias, a cozinha do mercado, ele existe desde lá de 96. Quando a gente abriu o armazém, a gente, né? Nem era nem nascido. Mas quando meus pais abriram o armazém, vestia a camisa num nível que eu tô dizendo que a gente abriu, eu não tinha nem nascido, né? Mas quando meus pais abriram o armazém do confeiteiro, eles abriram uma loja fora do mercado também. Tá. Então a gente já teve uma segunda loja, onde hoje é o Camelódromo, ali o centro pop. E essa loja tinha um mezanino, tinha um segundo andar. Nesse segundo andar a gente tinha o nosso centro técnico. Então ali a gente era muito mais vinculado aos produtos que a gente vendia, né? Então a gente vendia um produto com chocolate, chegava épocas do ano, aquela empresa ia lá, enviava um culinarista para ensinar a fazer, para ativar aquele produto. E rolava através de collabs com fornecedores. Com fornecedores. Era mais collabs com fornecedores e também com professores que a gente já conhecia, mas para ativar aqueles produtos. Desde 96 eles já faziam isso. E eu aqui falando que era uma estratégia atual e tal. Mas tem muito, sabe, disso também, assim, porque daí a gente fechou aquela loja lá fora do mercado e o mercado de ideias passou para dentro do mercado daí. Meus pais pegaram espaço no segundo andar do mercado e a gente abriu ali o que a gente chamava antes de cozinha do confeiteiro. Então tinha o armazém do confeiteiro e no segundo andar a cozinha do confeiteiro. Na mesma proposta, collabs com fornecedores, alguns professores também por indicação para trabalhar com alguns produtos, para ativar esses produtos. Só que daí veio um incêndio no mercado, né, em 2013. A nossa loja não foi atingida pelo incêndio, mas o segundo andar inteiro ficou parado por 10 anos. Os restaurantes foram para o primeiro andar. Deus. Não, é enchente, é incêndio, um monte de coisa. E os restaurantes foram para o primeiro andar, nos boxes pequenos, só que uma sala de curso não tinha como ir para um espaço provisório. Então a gente optou por inativar a empresa, deixamos inativos por esses anos todos, e agora em 2023 o segundo andar foi liberado para reabertura. Nisso nós reabrimos também. Então nós não somos das lojas novas do mercado, nós já somos as antigas que estão reabrindo, né? Só que daí a gente optou por mudar um pouco, assim. A gente, ao invés de chamar de cozinha do confeiteiro, a gente abriu com a ideia que meus pais tiveram lá atrás, que é o nome da nossa razão social, que é Mercado de Ideias, a cozinha do mercado. Então, para que a gente pudesse ter um mix um pouco maior de atividades ali e que a gente pudesse brincar mais com essa experiência de pensar a gastronomia no mercado público. Então, a gente está no segundo andar do mercado, é uma sala que ela é toda de vidro. Então, a partir que tu passa da porta da sala, ela é toda de vidro. A gente tem espaço para 30 pessoas para aulas expositivas ou 18 para aulas práticas. Tem uma bancada enorme, legal. Tem um espelho que é justamente para quem está sentado atrás poder enxergar. É que para ter justamente essa troca. Então, a gente continua trabalhando, claro, com as collabs, com as marcas que vão lá querer ativar o lançamento, um creme, um recheio, alguma coisa. Muita coisa na área da confeitaria também, porque é o nosso chão, assim. Mas tu pode ir um dia, Carol, eu quero uma experiência aqui, eu tô com um grupo de amigas, a gente quer aprender a fazer pizza. A gente pode criar uma experiência. Vocês encabeçam esse momento, assim. Sim, a gente cria esses momentos, essas experiências que tu pode ter com a gastronomia dentro do mercado público. Muito legal. Então, muito legal. E isso vem, assim, imagina, a gente reabriu em 2023, pós-pandemia, né? No momento que, enfim, já podia ter atividades presenciais e tal. Mas vem do momento também que tudo passou pro EAD, né? Sim, então, não muito curso online, né? Não existia mais um curso para tu fazer presencial. Então, a gente recebe muitas pessoas, muitos alunos que eles fizeram cursos online na pandemia porque queriam vender algum produto. E diziam, não tem como fazer biscoito online, não tem como fazer Eu ia dizer, bolo. Não sei se eu sou careta, mas pra mim parece que cozinhar, uma aula sobre isso tem que ser Imagina, presencial, no né? online você pode trocar uma ideia sobre pegar alguma receitas, coisa, né? pensar e tal. Mas assim, aprender a fazer, ver ali o cheiro da comida, o calor do fogão, tu não consegue. Então a gente tem essa galera que queria aprender pra vender e que disse, não, eu preciso ver o professor fazendo, eu preciso fazer e o professor me dizer se tá certo. E também essas pessoas que querem, enfim, buscar um hobby, que querem aprender, sei lá, pizza, risoto, com corte de carne, sushi, alguma coisa.
e estarem dentro do mercado público, assim. Mas vocês têm algum tipo de programação dessas aulas? Sim, a gente tem no nosso Instagram, Mercado de Ideias Poa. A gente ali fica disparando semanalmente a nossa programação. Então, agora é época de Páscoa, tem bastante programação relacionada à parte do doce e tal. Mas a gente tem programação anual, que a gente tem atividades que a gente faz tanto com o nós, Mercado de Ideias e Armazém do Confeiteiro, organizamos a atividade, vamos atrás do professor, fazemos essa parceria e divulgamos juntamente com o professor. Ou então, tu é de uma marca, de um produtor de alguma coisa, ou é uma marca que produz um item, seja arroz, massa, carne, enfim, e quer fazer uma atividade nesse espaço. Então, a gente pode fazer essa parceria também de diversas formas, assim. A gente optou por, no Mercado de Ideias, ter um modelo, assim, bem aberto para que a gente possa fechar parcerias específicas com cada tipo de negócio, assim, né? E daí, se eu acesso a agenda, por exemplo, eu posso... Tem lá, o que nem tu falou, uma aula de risoto. É uma aula ou tem algumas ocasiões que é um curso? Então, são mais aulas para finalizar tal aprendizado? A gente opta por fazer cursos rápidos. Por quê? Existem outros cursos que a gente entende que são cursos, enfim, que são 6 meses, 9 meses e tal. Mas até agora, a gente fez, assim, de no máximo 2, 3 dias. Tá. A gente tá pensando, de repente, criar umas outras coisas, assim, mas por hora são cursos rápidos. Então, tu vai chegar lá, tu pode já ter feito um curso e querer te especializar em algo, ou tu só quer aprender aquele tipo de preparo. Eu não preciso ter um pré-conhecimento de culinária. Tem níveis diferentes também. Então, tem níveis avançados, tem níveis iniciantes. A maior parte deles, a gente opta por um curso que, independente do nível, a pessoa possa participar. Mas quando é um curso, por exemplo, um curso de técnicas de bico de confeitar, que é bem específico, tem o nível iniciante e tem o nível avançado. Então, a gente pode estabelecer essas divisões para quem já fez o primeiro curso e quer fazer o segundo, mas a gente opta sempre por esses cursos rápidos. Porque justamente por isso, as pessoas têm horários diferentes, é preciso que seja no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite. Enfim, a gente vai organizando nesse sentido, assim, né? Eu tô muito curiosa com uma coisa. Vocês gostam de cozinhar? Vocês são uma família cozinheira? Eu gosto muito, assim, meu pai e minha mãe também. E a gente sempre fala que a gente gosta muito disso, de inventar coisas aleatórias, assim. Não necessariamente, enfim, cozinhar. Eu não consigo pensar em uma grande receita agora, por exemplo, assim. Mas a gente gosta muito, assim. Minha mãe é muito boa nisso, de descobrir, assim. Tipo, larga um bolo aqui, ela come um pedaço, ela descobre tudo que tem ali dentro, sabe? Então, a gente gosta muito disso, de descobrir, de tentar inventar coisas, assim. Eu sempre brinco com a minha namorada que quando eu tô muito estressada, eu tô muito cansada, eu gosto de ir pra cozinha e fazer alguma coisa que demore muito, sabe? Então, tipo, alguma coisa que eu vou cozinhar uma batata, vou fazer um nhoque, sabe? Que é justamente pra dar uma desligada e ficar ali cortando a carne, bem calmamente, assim, sabe? Sim. E a gente acredita muito, assim, nesse processo, que acho que tem muito a ver com o nosso slogan, que é Confeitando Histórias, assim, mas nisso do alimento, assim, nesse processo, sabe? Tipo... tem uma receita que eu gosto muito e eu quero ser a pessoa que vai te presentear com esse doce. A pessoa que vai te presentear com... vem aqui na minha casa pra gente cozinhar aquela massa que eu gosto muito, sabe? E o que isso representa, assim, na história de uma família, na história de um casal, na história de um povo, de uma cultura, assim, né? Isso que eu ia falar agora. Vocês são uma empresa familiar que está crescendo, assim, já de muitos anos no mercado. E, querendo ou não, o nicho de vocês está totalmente relacionado com isso da família, né? Sim. Todo mundo tem alguma receita que é levada de geração em geração na sua família. O bolo que a avó faz e que passa a receita depois para os seus filhos e netos, enfim, então... eu acho interessante essa conexão emocional, querendo ou não, que a comida tem, né? Sabe que tem uma história que me pega muito, assim, que eu comecei a trabalhar no confeiteiro, era em 2020, na pandemia. Foi no final do ano de 2020, em novembro. Na Páscoa de 2021, imagina, um pico de Covid, aquele medo, assim, né? E eu pensei, não vai ter movimento e tal. E só tinham pessoas que eu olhava e pensava, meu Deus, grupos de risco. Idosos, assim, enfim, de máscara, mas estavam lá. E daí teve uma senhora que me pegou muito, assim, que ela entrou na loja, a loja tava cheia naquela hora, acho que foi nos dias um pouco mais de movimento, assim, nem se compara com o movimento hoje em dia, né? E outros momentos, mas, enfim, tava cheia.
entrou a senhora com a máscara, meio sem jeito, uma máscara de pano. Eu disse, meu Deus do céu, alguém protege essa senhora. Eu disse pra ela ir pra casa. E ela, minha filha, eu preciso de uma receita de um biscoito de maisena. Eu disse, mas que biscoito a senhora quer fazer? Porque eu não tô lembrando, eu perdi minha anotação e eu quero dar pro meu vizinho. Porque a gente passou a pandemia inteira sem poder se ver e eu quero fazer esse biscoito pra presentear meu vizinho. E eu lembro que me pegou muito, assim, porque imagina, ela saiu da casa dela, foi lá no mercado, na pandemia, botou a máscara dela e disse, eu preciso da receita do biscoito, mas eu preciso fazer essa receita pra presentear ele, porque eu não... Imagina, a gente tá tanto tempo sem se ver. Imagina, não, eu vou fazer, vou entregar num potinho, vou deixar na porta dele, e daí depois ele vai fazer outra receita e vai me dar também. Eu lembro que isso me pegou muito, assim, sabe? Que é isso que representa, né? Enfim, tu cozinhar e fazer um doce, fazer um prato salgado, seja o que for, né? Total. E não tem nada que eu, assim, o que eu acredito, assim, nada que represente mais a cultura de um local com o que se come lá, né? Então, tu quer conhecer uma cidade, um país, tu vai no mercado público pra ver o que eles comem lá, o que se produz lá, sabe? Então, tu respeitar o que se produz num estado, numa cidade, a safra, a época do ano também, e pensar uma receita com isso, eu acho muito bonito, assim, sabe? Sim. Carol, e aí, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, retomasse um pouco o assunto da sociedade, da tua sociedade com os teus pais, porque tu comentou assim, que vocês foram melhor se organizando, entendendo o papel de cada um e tal. Como que hoje vocês dividem essas atividades? Cada um senta numa cadeira diferente, vocês conversam sobre tudo o tempo todo, vocês têm rotinas de sócios, do tipo assim, reuniões periódicas. Como que vocês lidam com essa gestão? Então, assim como a forma que a gente foi organizando e sentindo o espaço de cada um, assim, a gente foi organizando com o tempo também essa rotina, assim, né? Tanto a rotina da empresa quanto a rotina para nós três, assim, nos entendermos do ponto de vista do trabalho, assim, né? Hoje eu acabo cuidando mais da parte burocrática, assim, né? Acho que por conta da minha formação em direito, assim, também. Então, tipo, burocracias, coisas com a prefeitura que precisa fazer, eu vou fazendo, assim. Essa parte mais da comunicação também eu tento gerenciar um pouco no sentido de o que a gente vai falar, como a gente vai falar, organizar um pouco nessa pegada, assim. Minha mãe cuida da parte do financeiro e o meu pai é o cara das compras, quem faz os pedidos. Então, a gente tem outra pessoa na loja que faz os pedidos, que é um dos gerentes o gerente de uma das lojas, né? Ele também faz pedidos, mas tem alguns pedidos maiores, tipo castanhas, coisas assim, que são quase royalties, né? Pra negociar. Então, o meu pai, ele vai organizando essa parte de compras, assim. Minha mãe, financeiro. E daí eu cuido mais da parte de pessoal, comunicação e o resto, assim, né? Tipo, contratação e tal. A gente não tem uma estrutura, a gente não tem um RH da empresa, então a gente vai fazendo nós três, assim, nesse sentido. Então eu cuido mais da parte de seleção, entrevistas e afins. E na parte de rotina de sócios, assim, a gente já tentou fazer de outras formas e a gente se organizou melhor, que praticamente, diariamente, a gente tem uma reuniãozinha, assim, uma conversa nós três. Então, a gente sempre brinca na loja, a gente tá indo pro cafezinho. Que o cafezinho é o momento que a gente senta, nós três, e a gente organiza a pauta do dia, basicamente. São essas as demandas de hoje, isso aqui eu já fiz, eu fiquei de fazer, isso aqui eu preciso da aprovação de vocês, ou tive uma ideia e pode ser assim. Então, a gente vai organizando. E daí, nessas reuniões, tem algumas, pelo menos uma na semana, que a gente demanda um pouco mais de tempo, né? Porque a gente organiza a semana. Nessa semana, essa loja aqui vai ter esse horário, esse funcionamento, tem alguém na equipe que tá saindo, alguém tá entrando. A gente organiza como vai ser isso, pensa esses fluxos e vai tocando durante a semana, assim. Mas a gente, todo dia, assim, a gente tem algum momento de feedback, assim, praticamente, sabe? Isso aqui que eu fiquei de fazer, eu já organizei. Ele tá nesse momento, já conversei com a equipe, já fiz a conversa que precisava fazer, coisas assim. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo conversas mensais, assim, com a equipe, de feedback mesmo, dizer, tá acontecendo assim, a gente pode melhorar isso e tal. Então, antes da gente fazer essas conversas, a gente senta, conversa nós três, o que vai ser dito para cada um dos funcionários, de que forma vai ser dito, quem vai participar dessa conversa e por quê. Normalmente eu lidero essas conversas, mas às vezes tem algumas que meu pai pode participar junto, ou minha mãe pode participar junto, de acordo com a necessidade, né? E a gente vai organizando nesse sentido, assim, mas a gente tem
de cada um de nós vai liderando alguma parte, a gente vai dando pitaco Eu também. acredito muito que a sociedade vai dar certo se cada um tiver o seu quadrado e respeitar o quadrado do outro, né? Porque senão eu vejo que muitos negócios acabam se perdendo dentro dessa questão de sociedade, porque assim, a Carol é responsável pela parte burocrática, mas eu tenho uma opinião sobre a parte burocrática, eu acho que não é assim, eu acho que não é assado. Eu acho que dentro de uma sociedade, todo mundo pode contribuir, mas sempre tem o dono daquela responsabilidade, tem a pessoa que vai né? liderar aquela pasta. Exato. Né? Tem que ter o rei, digamos assim, de cada área. Né? De cada área, é. E a gente faz muito isso, assim, por exemplo, uma demanda de pessoal, por exemplo, a gente vai precisar contratar mais uma pessoa, essa pessoa vai trabalhar a tal horário, foi isso aqui que eu organizei. Vou levar pra eles, pra gente, enfim, conversar, pra ver se eles acham que tá ok, tem ideias pra acrescentar ou não, e a gente vai junto chegar num consenso. Mas alguém vai liderar aquele assunto, né? Alguém vai trazer, alguém vai colocar, alguém vai organizar aquela planilha, né? Porque senão não dá pra todo mundo. Não pode meu pai estar negociando um pedido e eu também tô negociando com o fornecedor a mesma coisa. Exato. Né? Então a gente também perde credibilidade assim nesse sentido. E também, senão vai atrapalhando, né? Um vai atrapalhando o trabalho do outro, Exato. e daí vocês não saem do lugar, às vezes. E tem algumas coisas, por exemplo, ali na parte dos cursos, né, do Mercado de Ideias, sou eu que toco um pouco mais, assim. Mas tem coisas que eu preciso dos meus pais, né? Então, para alguns fornecedores, para algumas parcerias, eu preciso que a conversa não seja comigo, que tenho 28 anos. Talvez eu preciso que seja com meu pai, com a minha mãe, que já tem uma estrada maior e tem um contato maior com uma pessoa em si ou não, né? Então, a gente vai fazendo muito esse meio de campo. Vão se apoiando mesmo. E eu sou muito assim, eu sou muito esquecida, na verdade, não que seja organizado, sou muito esquecida. Então eu organizo muito assim, tipo, hoje eu tenho que fazer tais tarefas, assim, daí eu vou avisando, hoje eu preciso de vocês das 2h30 às 3h, que vai vir alguém aqui que eu preciso que vocês estejam juntos. E a gente vai se organizando assim nesse sentido, né? Sim, tu driblou talvez, o teu esquecimento com o excesso de organização, né? Eu me identifico. Ô, Carol, e tu comentou que dentro da parte, além da parte burocrática, tu assume um pouco esse papel da gestão das pessoas, contratações e tudo mais, e tu mencionou um pouco de comunicação. Hoje, vocês têm uma presença digital forte, tu entende que isso é importante pro negócio de vocês? Como que vocês lidam com essa parte de marketing, assim, conteúdo digital, enfim? Sim. A gente tá melhorando a nossa presença, assim, não posso dizer que é uma presença forte, ainda tem muita coisa pra gente fazer, mas a gente tá reestruturando isso, assim, porque por muitos anos isso ficou parado, daí a gente tentou retomar e as coisas foram acontecendo, então acho que agora a gente tá num fluxo, assim, que a gente saiu da estaca zero pra gente pensar uma presença tanto no Instagram quanto no TikTok e também pro WhatsApp, né? Então pensar esse atendimento com o cliente no online, onde é que a gente vai fazer propaganda e por quê, né? Com qual influencer que a gente vai fazer algum contato. Então, a gente tá conseguindo organizar um pouco melhor, assim, bem inicial mesmo, sabe? Mas, campanhas, então a nossa campanha de Páscoa ela vai funcionar de tal forma, a gente vai ter um contato com o fornecedor, né? Com o influencer, pra gente pensar. Esse ano a gente quer bater mais na questão de marcar muito a importância da Páscoa artesanal, né? Então, porque a gente sabe que o preço do chocolate subiu muito. Isso é um assunto que mesmo pra quem não é da confeitaria, tá na boca de todo mundo, né? Então, vamos aproveitar que isso está sendo falado por todo mundo e vamos falar mais, vamos mostrar o que a gente tem a dizer sobre isso, né? Então, a gente está tentando ter essa presença um pouco maior, assim, nas redes sociais também e sempre bem humanizada, assim, que é isso que a gente pensa enquanto modelo de negócio, para o nosso atendimento e também para as redes sociais. É o que assim, a rede né? social pede também, né? É, exatamente. Eu, como uma pessoa que respiro conteúdo e respiro digital, assim, eu acho que o negócio de vocês tem um potencial, especialmente falando de TikTok, muito grande. Porque é um tipo de conteúdo muito produzido lá, né? Especialmente se vocês conseguirem trazer um viés, assim, de receitas e tal. Eu não sei se tu é uma usuária do TikTok. Pouco. Lá se disseminou, assim, nos últimos meses, uma coisa que se chama Bob Goods. Já ouviu falar? Sim. Aqueles caderninhos de colorir. Eu adoro colorir, mas o Bob Goods ainda não colori, mas tô atrás de Bob Goods. Eu, na verdade, assim, eu tenho zero talento pra qualquer coisa manual. Mas, assistindo TikTok, eu comecei a ter, assim, um desejo profundo de virar uma pintora de Bob Goods de caderninho. Exato. E daí eu já vi vídeos de técnicas de sombreamento e tal. Não tenho nem o caderninho, nem as canetinhas ainda. Mas, todos os conteúdos que eu vi sobre isso, a pessoa faz toda a pintura ali da sua página.
E no final ela fala, tu quer ter acesso aos materiais que eu uso, tá no meu link da bio, sabe? E daí eu fiquei imaginando, dentro do segmento de vocês, eu tô fazendo a receita do cupcake perfeito, sei lá. Testei várias receitas e cheguei na receita do cupcake perfeito. Faz lá a receita no final. Quer ter acesso a esses E no materiais? TikTok é muito escalável, assim, né? Total. Tipo, escala muito, muito rápido, assim, Total. né? Tipo, a gente tem pouquíssimos vídeos no nosso TikTok, né? Porque é isso, como eu não sou tão usuária do TikTok, fica difícil pra pensar. Quanto mais tu consome, mais ideias tu vai ter, isso é fato. E como eu brinco, né, que eu e minha equipe, eu e minhas personalidades nesse momento, né, na parte da comunicação, e porque, enfim, realmente, assim, tipo, esse período da enchente, a gente tá muito organizando a parte de estrutura física mesmo, sabe, dessa logística. E daí a gente começou a organizar como o ponto principal de presença em rede social no Instagram. Ali. E algumas coisas eu vou replicando pro TikTok, porque também tem uma forma diferente de consumir, né? Sim. No Instagram é um tipo de conteúdo, no TikTok é outro. Geralmente o Instagram vai ser um pouco mais polido, um pouco mais... Talvez até institucional, assim, tendo a humanização, mas um pouco mais sério, vamos dizer assim, respeitando, obviamente, a personalidade da marca, né? Mas o TikTok é mais aquele conteúdo que tu não precisa pensar muito pra produzir, sabe? E sem o TikTok filtros. também usam muito como uma rede de busca, assim, também, né? Então, Confeitaria Porto Alegre. Exato. No TikTok o pessoal vai... Muito direcional isso também, né? Eu, por exemplo, a minha geração não chega a usar, mas o pessoal um pouco mais jovem que eu já usa o TikTok pra pesquisar, né? Onde comprar ovo de Páscoa em Porto Alegre, onde comprar Bob Goods em Porto Alegre. Total. Tu vai achar no TikTok, né? Então, essa presença, assim, é algo que a gente quer estruturar melhor, assim. E acho que com o lançamento do e-commerce também vai fazer muito sentido, porque daí tu pode trazer um conteúdo super bacana e no final só fazer referência. Tu quer saber mais sobre isso aqui? O link tá na bio. Sim, e aí já direciona pro teu canal de venda, né? Isso é uma coisa que, como a gente tem um espaço de cursos, a gente tem a sala ali pra aula show, assim mesmo, a gente tem um espaço pra captação desse conteúdo, né? Então, de tempo em tempo, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, eu vou lá, organizo, esse mês a gente vai bater em 20 produtos específicos, porque tem a ver com a época do ano, a gente faz a captação e vai utilizando esses conteúdos no decorrer do mês, né? E daí agora, a ideia pro próximo mês é que a gente consiga organizar um pouco melhor o que vai pro Instagram, o que vai pra TikTok, pra gente conseguir casar melhor com o tipo de público em cada rede, assim, né? Considerando que a gente tem aqui, provavelmente, a maior parte dos nossos ouvintes, um público empreendedor. Tem alguma coisa que tu acha que todo empreendedor precisa saber? Ou, daqui a pouco, não que todo empreendedor precisa saber, mas toda pessoa que tem o desejo de ter o próprio negócio, então, às vezes não tem o negócio ainda, mas quer dar esse primeiro passo, que é algo que talvez tu só descobriu ao longo da jornada e que se tu tivesse descoberto antes de ter entrado no armazém junto com os teus pais, teria facilitado a tua vida? Eu acho que pode ser talvez um pouco sonhador o que eu vou falar, assim, mas eu acho que quando a gente coloca uma empresa no mundo, assim, uma ideia no mundo, ela deixa de ser um sonho só nosso, né? E passa a ser um sonho de outras pessoas também. Eu acho que a gente reconhecer isso, entender isso o tempo inteiro, assim, é muito importante, sabe? Pra gente não se perder no caminho também, né? Porque a gente pode, de repente, querer escalar o negócio e transformar ele em algo... E não tô dizendo que isso é ruim, mas sem perder aquilo que a gente acredita e a essência do negócio, né? Então, o Armazém do Confeiteiro, ele tem um porquê, né? De ter nascido. Então, ele pode mudar, nosso modelo de negócio pode mudar, ele pode transformar um pouco mais enxuto, ficar maior, virar todo online, ficar todo presencial. Enfim, pode acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas existe algo que nos move e que é o porquê do negócio, né? Então, sem que a gente vá perder essa essência, o que a gente acredita sobre o alimento, sobre a gastronomia, sobre a confeitaria. Se a gente tiver isso em mente, assim, e que a gente tem que entender que quando a gente escolhe fazer um post nas redes sociais, quando a gente escolhe o preço de um produto para botar na gôndola, ele tem a ver com o sonho de outras pessoas também, né? Porque elas acabam entrando junto com a gente nessa loucura, assim, né? Então, seja para comprar aquele chocolate e transformar em algo que ela vai transformar, de repente, no sustento de uma família, ou levar para casa e comer no final do dia que tu tá afim, sabe? Então, isso tem muito a ver com o cotidiano e com a vida de outras pessoas também, sabe? Então, acho que levar isso em mente, assim, eu digo que pode ser um pouco amplo e sonhador demais, assim, mas para mim faz muito sentido, assim. E acredito que, não posso falar pelos meus pais, mas acredito que para eles também, assim, pelo modo que a gente leva a empresa, assim, sabe? E mais do que envolver outras pessoas, e enfim, que é um fato, né? Porque tu não envolve só os teus clientes, mas os teus colaboradores, a família dos teus colaboradores, e por aí vai, né? E as pessoas que convivem contigo, porque que nem tu falou, vocês são a família
que trabalham no mesmo negócio e o teu irmão não trabalha. Mas, querendo ou não, influencia na vida dele também, Exato. porque ele tá ali no cotidiano de vocês, né? E além disso, de incluir outras pessoas e tal... Agora quem se perdeu fui eu. Acontece, Falou né? que 2 de fevereiro tu é pisciana. Eu sou pisciana. Ah, eu também. Viu? Acontece, vá. Deixa eu pensar o que eu ia falar. Ah, lembrei. Vou retomar desde o início. Além de influenciar a vida das pessoas, não só dos teus colaboradores, porque obviamente estão vivendo o dia a dia do negócio, influencia a vida dos seus clientes também, das pessoas que estão ao redor da tua vida. Tu comentou antes que tu, tua mãe e teu pai trabalham no mesmo negócio e o teu irmão tá ali todo dia com vocês, mas não trabalha. Então, querendo ou não, acaba respingando na vida dele também, mesmo que ele não faça parte do negócio, né? Eu tava conversando com uma outra convidada aqui no MesaCast e ela falou assim que antigamente se tinha uma visão de que empreender era muito solitário. Então, tu tinha que resolver tudo sozinho, tu tinha que pensar em tudo sozinho, tu não tinha recurso pra aprender, para ter novos conhecimentos e tal, e que hoje em dia não é mais assim, né? Porque cada vez mais as pessoas que trabalham contigo, elas entendem que elas são importantes para a construção daquele negócio, e cada vez mais os donos das empresas também se colocam num lugar de eu não preciso saber tudo. Talvez eu não saiba, mas eu contrato alguém que vai saber, eu delego isso para uma pessoa que vai fazer melhor do que eu, né? Que é uma coisa nova, querendo ou não. Antigamente o dono da empresa tinha esse lugar, assim, de poderoso chefão que sabe de tudo, né? Sim. E aí, complementando a tua fala, assim, do negócio do propósito e tal, dentro de um negócio, empreendendo, tu vai ter muitos desafios. Sim. E se tu não tiver esse propósito pra superar cada um desses desafios e estar aberto a remodelar o teu negócio, como tu falou. Não sei se vai ser online totalmente no futuro, se vai ser 100% presencial. Tudo pode mudar ao longo do tempo, né? Então, quando eu sei pra onde eu tô caminhando, fica mais fácil. Exato. E quando eu sei que eu posso contar com outras pessoas nesse caminho, quando o fardo não tá só nas minhas costas, também se torna mais fácil. Exatamente isso. Quando eu sei pra onde eu quero caminhar, né? E por que eu tô caminhando e com quem eu tô caminhando, né? Então, isso é muito assim. A gente bate muito na tecla. Claro, é fácil eu falar aqui agora, eu, enquanto proprietária de uma empresa e tal, que a gente tem essa conversa sempre com os colaboradores, né? Que a gente quer que eles, enfim, troquem ideia com a gente. Igual, esse produto não tá legal aqui, esse cliente disse tal coisa, isso pode melhorar de tal forma. E também fazer essa construção coletiva, assim, né? Porque, pô, tá todo mundo ali, grande parte do dia das pessoas, a maior parte do dia das pessoas é dentro do trabalho, né? Então, se a gente não prezar por um bom convívio, por uma construção coletiva também, assim, a gente não, enfim, que sentido tem, né? Vai ser chato pra gente e pra todo mundo que tá ali. Exato. Então, e se a gente quer trabalhar com esse encantamento das pessoas pela gastronomia, pela confeitaria, como é que a gente vai trabalhar tentando encantar nossos clientes se a gente tá desencantado totalmente com o que a gente trabalha, né? É verdade. Então, tem Difícil muito isso, inspirar, assim. né? Exatamente. E quem quiser conhecer o armazém do confeiteiro, onde a gente pode encontrar mais informações, qual é o endereço de vocês, enfim. Momento de jabá. Tá bem. Tem o nosso site, www.armazendoconfeiteiro.com.br. Tá. No nosso Instagram, Armazém do Confeiteiro, @Armazém do Confeiteiro. Temos o Instagram do Mercado de Ideias também. A gente tá sempre fazendo collab uma página com a outra, mas tem um Instagram separado, que é Mercado de Ideias Poa. Estamos no Mercado Público, de segunda a sábado, das 7h30 às 7 da noite, de segunda a sexta, e no sábado até às 6 da tarde. E no Bonfim, na Fernandes Vieira 648, e lá a gente abre aos domingos também. Então, de segunda a domingo a gente tá por lá, só no domingo que o horário é diferente, das 10 às 5 da tarde, e depois de segunda a sábado das 8 às 7. E logo também e-commerce. E logo também na loja virtual. Não posso dizer uma data, né, porque vai que dá alguma coisa. Mas assim, até o dia 15, 20 de abril já tá 100%. Então é super não, agora. Tá quase, é só detalhe. Não vou dar uma data, eu pensei, nossa, daqui 6 meses. Não, é detalhes de link, de pagamento, enfim, assim, pra ficar ok. Ótimo. E, Carol, pra gente realmente finalizar, a gente sempre termina os episódios questionando se tu tem alguma outra iniciativa local, algum outro negócio que tu acha que vale a pena ser conhecido, algo que vale a pena mencionar, que te inspire ou que daqui a pouco tu só ache bacana mesmo passar essa dica pra quem tá nos ouvindo. Um negócio, que são vários negócios, né, que é a Feira Orgânica ali na Redenção, que é a maior feira orgânica da América Latina também, e é bem pertinho da nossa loja, então a gente conversa muito com a clientela que vai lá na feira sábado de manhã e passa na nossa loja no Bom
Bonfim. É uma iniciativa muito incrível, assim, de produtores aqui de Porto Alegre, da região metropolitana ou de outras partes do estado. E eu acho que é muito legal ir conhecer e dar aquela caminhadinha no Bonfim e já passar no confeiteiro também, né? Eu ia dizer, daqui a pouco até o contrário, a pessoa ficou tão interessada no Armazém do Confeiteiro, vai se organizar pra ir, já aproveita pra Já conhecer a feira aproveita, também. exatamente. Já conhece a feira, é uma quadra pra frente ali, já dá uma caminhada, toma um suco. É Dá bem um legal. passeio na Redença. Dá um passeio na Redença, no Bonfa, né? Bem assim. Ai, Carol, eu quero te agradecer pela presença aqui no MesaCast. Acho que foi bem legal o nosso papo. E quero fazer um convite para quem tá nos ouvindo de seguir o Armazém do Confeiteiro e o Mercado de Ideias também nas redes sociais. E seguir a Vero nas redes sociais também, né? Para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e dos próximos episódios. E a gente se vê no próximo. Até mais!